Salve, salve, galerinha, bom dia. Pessoal do sexto ano, hoje nós iremos trabalhar o capítulo seguinte do nosso material, do nosso livro didático, e nós iremos trabalhar com a noção de caracterizar o espaço rural e o espaço urbano, mostrando suas principais diferenças, mostrando suas principais características, tá bom? Então, vocês irão pegar o material de vocês, abrir na página 78, onde tem como título Formas de produzir o espaço. E aí nós iremos dar ênfase para essa diferença entre o espaço rural e o espaço urbano. Na verdade, o espaço rural e o espaço urbano, caracterizando cada um. Beleza? Então, vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Bem, pessoal, então, nessa primeira parte, nós iremos procurar focar basicamente a diferença entre os espaços que nós encontramos nas diversas paisagens pelo mundo. Então, como eu mencionei, nós temos aqui inicialmente o título do capítulo de vocês, que é Formas de Produzir o Espaço, né? Está lá na página 78 do seu material. Nós iremos focar, eu tirei essas fotos aqui do seu próprio livro, para que vocês possam estar bem atento ao que eu estou falando aqui, ao material de vocês, beleza? Então, nessa primeira imagem, você encontra, na verdade, nas 4 imagens, você encontra lugares diferentes, né, com suas características, com suas particularidades. Aonde que vocês observam aqui, na imagem 1, você tem uma região que é bem nítido a característica de ter temperaturas baixas. Então, é um local em que o frio ele predomina, né? As casas elas ganham uma estrutura própria, principalmente para adaptação, para adaptar ao local, a estrutura da vegetação, né? a forma de relevo, dá para a gente observar claramente. Então, a imagem ela retrata um povoado pequeno, né? Com uma aglomeração muito pequena de casas, e que a região é extremamente fria. Já é um pouco diferente da imagem representada aqui na foto 2, onde que você tem as parafilhas, que são casas que são construídas sobre leitos de rio, né, ou na margem dos rios, principalmente é bem perceptível isso em regiões do Brasil, principalmente na região norte, no Rio Amazonas, mas também em outros países que têm rios de grande porte e que essa concentração urbana ela se expandiu ao ponto das áreas próximas a esses leitos serem ocupadas. Na imagem 3, na fotografia 3, você observa um rebanho, né, a prática da pecuária bovina, onde está se utilizando o espaço natural para o desenvolvimento de uma prática econômica. Na imagem 4, você já observa um centro urbano, né, com suas características de loja, movimentação das pessoas, circulando principalmente em busca de realizar alguma compra. Então, observe que as 3 imagens ganham uma conotação diferente. Por isso que o texto ele diz, formas de se produzir o espaço. Então, você tem uma região, inicialmente, que é adaptada a um local frio, a um local úmido, a um local menos humanizado, né, mais utilizado para pastagem, um local onde a concentração humana ela é bem maior. Então, você tem assim um aspecto diferente nessas imagens que vocês observaram agora. Também trouxe aqui uma imagem seguinte que vai mostrar também o que está lá no seu livro. Foi feita uma imagenzinha lá do seu livro que traz também dois espaços totalmente diferentes, que esse é o foco da nossa aula, onde que você observa que na primeira imagem você tem um espaço exclusivamente urbano, né? Que ganha característica, as estruturas, né? Os prédios, as casas pequenas, mas principalmente as estruturas, os arranha-céus, os prédios de grande porte. Diferente do outro espaço aqui embaixo, que já é um espaço rural, né? Que mesmo tendo as moradias, as casas, mas o que vai predominar é o espaço natural, né? Como os animais, como a pastagem, como a estrutura do relevo. Então, isso faz com que esse ambiente, mesmo com as casas aqui, que não são casas próximas uma da outra, ela ganhe uma característica de um espaço rural. Enquanto que aqui não, né? Na primeira imagem você tem uma área
em que a separação das casas é basicamente por um muro, ou por uma rua, por uma avenida. Então, isso é típico de uma área urbana, ok? Na imagem seguinte, vocês também irão observar uma característica, né? Ou uma diferenciação entre esses dois espaços. Aqui, por exemplo, você tem uma transformação que acontece tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. Então, quando nós falamos de modificação do espaço, ele vem sofrendo, o espaço natural ele vem sofrendo alterações para dar origem aos espaços urbanos, né? E quando esse espaço natural ele sofre essa alteração, e no seu lugar é implantado, surge novas cidades, inicialmente com as vilas e depois com os grandes centros urbanos, você tem ali uma alteração do natural para o espaço geográfico. Então, você vai, nesse local vai surgir um espaço geográfico, tá bom? Mas esse espaço geográfico também ele sofre transformações com o decorrer do tempo. A imagem aqui, ela representa muito bem isso. Aonde que vocês podem observar a cidade do México, lá no ano, ou melhor, uma cidade mexicana no ano de 2016, com a característica de estrutura urbana muito ainda em processo inicial, né? Uma cidade pacata, uma cidade pequena em termos de estrutura de grande porte. Enquanto que a primeira imagem aqui, ela já está na cidade do México, que é a capital do território mexicano, do país México, em 2018. Então, percebe que as estruturas, a área urbana, ela já ganha uma dimensão maior comparado à imagem de abaixo. Tá bom? Então, por exemplo, essas transformações que ocorrem no espaço urbano, então imagine essa residência aqui, ela pode ser alterada e, em seu lugar, surgir uma estrutura urbana maior, no caso, um prédio de grande porte, que vai dar origem aí a um sistema de hotelaria e entre outros exemplos. Então, o espaço urbano ele também sofre essas alterações com o passar do tempo. Então, imagine aqui nessa cidade de Pedro II, cidade de Pedro II hoje, o centro da cidade ele vem sofrendo as alterações e, no seu lugar, deixa de existir as casas, as residências, e passam a surgir os prédios que irão formar ou dar origem aos estabelecimentos comerciais. Bom, a imagem seguinte, eu vou estar mostrando para vocês um dado interessante que mostra uma das grandes características do mundo atual, que é o processo de urbanização. O processo de urbanização ele caracteriza quando o crescimento da área urbana ele é maior que o crescimento da área rural. Em outras palavras, quando a população das cidades, né, que é o espaço urbano, ele cresce em um ritmo superior ao da população que corresponde à zona rural, tá bom? As comunidades. Então, aqui, por exemplo, são dados, né? Por exemplo, de 2050, você tinha uma população, um processo de urbanização ou uma população urbana, né, que gerava aqui em torno de 30%. Em 2016, 54%. E a previsão até 2050 é que essa taxa de urbanização ela esteja próximo a 70%. Então, isso mostra uma preocupação nessa corrida das pessoas para viver nos espaços urbanos, de uma certa forma, acaba gerando um processo, acaba gerando consequências para essa área por conta do grande número de pessoas vivendo em um único local. Eu vou retratar já nas imagens seguintes esses problemas. Então, aqui é bem nítido, né? Aqui, por exemplo, quando esse êxodo rural, que é a saída do homem do campo, que é a saída das pessoas da zona rural para morar nas cidades, quando ela ocorre em um ritmo muito acelerado, pode acontecer o que vocês estão vendo aqui na imagem, né? A imagem primeira aqui, ele mostra o processo de favelamento, que são moradias precárias, né? Onde que não tem rede de esgoto, o esgoto fica aí a céu aberto, onde que o sistema de saúde ele é precário. Então, você vê pessoas vivendo em locais totalmente inadequados para se viver. Da mesma forma, a imagem aqui, a segunda imagem, que mostra uma poluição na cidade de Pequim no ano de 2016. Então, isso aqui, pessoal, não é neblina, isso aqui é a poluição causada pela queima dos combustíveis fósseis, dos automóveis, né? Pela queima
dos combustíveis fósseis, das indústrias. Então, você tem uma poluição muito grande quando há essa expansão do espaço urbano. Então, traz alguns problemas, né? Aqui eu procurei mencionar um problema de ordem mais ambiental, né? E aqui um problema mais de ordem social. Mas você pode pegar outro, de ordem social, você pode pegar a violência, o trânsito caótico. De ordem ambiental, você pode destacar a poluição do ar, poluição dos rios, e entre outros exemplos. Beleza? Na imagem seguinte, ou no texto aqui da imagem seguinte, eu procurei focar essa diferenciação, essas características que ganham da estrutura dos espaços rurais nos dias atuais, tá bom? Onde que eles caracterizam pela produção de construção de hotéis, de chácaras, né? São áreas que hoje são destinadas mais para as práticas turísticas e lazer, né? Onde se desenvolve as agroindústria, é onde se desenvolve as atividades mineradoras. E aqui, por fim, você tem uma imagem que traz esse processo de transformação, tanto nos espaços urbanos como no espaço rural, onde você vê áreas que antes eram vamos dizer assim, existia um pequeno vilarejo, né? Ela acaba dando origem a cidades extremamente modernas e com uma grande concentração populacional. Da mesma forma, é o campo que vem sofrendo alterações, principalmente com o desenvolvimento de práticas agrícolas de grande porte. Então, por hoje a gente fica aqui. Nosso foco principal é essa diferenciação. Espero que tenha compreendido o que é rural e o que é urbano e suas características principais, tá bom? Depois eu mando um áudiozinho explicando para vocês, dando algumas dicas de como vocês fazerem a interpretação e responder algumas questões lá no material de vocês. Beleza? Então, nos encontramos na próxima. Um abraço a todos e até a próxima semana.